Eu caí e me senti longe do meu Deus. Olha, o que é a culpa? É você atribuir a você a responsabilidade por algo que você realmente fez, a responsabilidade pelos seus atos. E a verdade é essa, você é culpado sim. Eu sou culpada. A culpa é sua. Mas se você aceita a culpa diante do sacrifício de Cristo, você não aceita que Ele pague pelos seus pecados. E aí, eu te pergunto, você poderia pagar pelos seus pecados? Não é muito egocêntrico da sua parte pensar que você pode ser o seu remedor? Que qualquer desgraça que te acontecesse durante a sua vida seria o suficiente para pagar pela imundícia das suas mãos? Pelos seus pecados? Afinal, não somos todos homicidas? Não é por nossa causa que o sacrifício aconteceu? Romanos 3, 21 diz o seguinte: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Verso 31 diz: Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A primeira coisa a se entender é como é a justiça de Deus diante da sua justiça. Quando o homem olha para o pecado alheio ou para o próprio pecado, ele pensa em como aquilo seria imputado em justiça, digamos. Se fulano matou, fulano teria que morrer. Isso por uma lei física e lógica. Mas ao mesmo tempo que essa passagem nos revela, nos diz que nós somos todos culpados, que todos pecaram, todos foram destituídos, ele diz que a justiça de Deus quis justificar os que não mereciam ser justificados, os que não mereciam ser santificados, quis salvar os que não mereciam ser salvos. E quem somos nós para questionar ou para pensar que entendemos o que é isso, ou mais ainda que podemos passar por cima disso? Quando eu pequei, eu orei dizendo que eu não merecia falar com Deus, eu não merecia estar ali na presença dele. Eu louvei um hino que dizia sobre levantar as mãos, dizendo: Senhor, as minhas mãos são sujas, eu não mereço levantar as minhas mãos. Mas então o Senhor me fez lembrar de uma coisa. Será que algum dia, ainda que eu fosse santa, ou que eu pensasse ser, ainda que eu estivesse fazendo tudo certinho, eu mereci? Será que algum dia eu mereci? O verso 27 da passagem que eu li deixa muito claro isso. Onde está a jactância? Onde está o seu orgulho? Ele foi excluído. E não por causa das obras, mas por causa da lei da fé. Pela fé em Jesus Cristo. Por ele, o seu orgulho acabou. E Efésios 2, 9 diz sobre a fé que ela não é por obras para que ninguém se glorie. E da mesma forma é a salvação. Se as suas obras te salvassem, você teria algum mérito. Você ia falar: eu tô no céu porque eu mereci, porque eu agi corretamente, porque eu fiz tudo certinho e eu fui salvo. Mas não existe mérito nenhum para você, nem para mim. Na salvação, a gente não merece nada, mesmo. É pela graça, porque o único digno de ser honrado, de ser glorificado, é Deus, e não você. Então, não confira a você essa importância toda. E ainda vale lembrar o seguinte: não é porque você não merece a salvação e você foi alcançado pela graça que a lei foi anulada. O verso 31 diz, vou ler de novo: Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. O Senhor Jesus disse que, diferente do que os fariseus pensavam, ele não veio destruir a lei ou tirar a importância da lei, mas veio para cumpri-la, para que a lei fosse cumprida. E não é porque nós somos justificados pela graça que a lei é anulada. A lei não te traz salvação, mas ela é um mandamento de Deus. E aquele que teve um encontro verdadeiro com Jesus e foi salvo por ele e quis ser alcançado por essa graça,
Agora o ama de verdade. E em João 14:21, Jesus diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, se você tem um mandamento e o guarda, você ama Jesus. E se você não quer guardar o mandamento, eu sinto muito. Mas eu te falo, você não ama ainda. Se te consola, nem mesmo amar te pertence. Tudo aquilo que é bom provém do Senhor, e tudo aquilo que é mal está em nós, na nossa natureza humana e carnal, terrível, diabólica. De nós não vem nada que preste, mas só do Senhor. E é isso que eu te convido a entender, que você é plenamente dependente dele. Por fim, o seguinte, Romanos 6, do 1 ao 4, diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, o Senhor não te diz que pela graça você vai permanecer no pecado para que a graça abunde, mas pela graça Ele te convida a uma novidade de vida e a ser transformado. E é isso que Ele propõe para nós. Revelação pelo Espírito Santo que nos convence do pecado e a proposta de uma transformação de vida, de uma mudança que vem só dele. E diferente do que muitos vão te falar por aí, não é fácil, não é mesmo? E é uma batalha que às vezes você não vai conseguir travar sozinho. Então, você vai ter que ir atrás dos seus líderes, você vai ter que confessar a alguém. Assim como o Senhor diz que a gente ore uns pelos outros e confesse os nossos pecados uns aos outros, mas para quem realmente pode te ajudar, quem tá num nível espiritual acima de você. Mas é uma batalha que vale a pena travar, vale a pena lutar para viver uma vida nova, sabendo que tudo é pela graça do Senhor e nada é por você. Eu caí, você também. Mas o Senhor, no seu amor, nos levantou. Meu nome é Débora, esse aqui era o meu canal para postar músicas, louvores, mas aqui eu também resolvi trazer outras coisas que fazem parte do meu mundo. E isso aqui é dessas melhores coisas, graças a Deus. Eu espero que você tenha falado do seu coração. Meu Instagram tá aí na legenda do vídeo. Tchau, tchau.